Fala, filhos da Horda, beleza? Como vão vocês? Aqui é Daniel Ventura, mais uma vez para falar do nosso espadachim musculoso favorito, He-Man. E hoje vamos falar sobre essa saga aqui atrás que está passando, ó, que é o He-Man CGI da Netflix. E, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, galera, como eu havia falado para vocês na semana passada, né? Vamos falar um pouco sobre essas animações da Netflix, porque o He-Man está tentando voltar, né, através do esforço da Mattel, para que o He-Man se tornasse pelo menos a terceira linha de brinquedos de venda, mas está difícil emplacar, e é difícil falar o porquê está difícil emplacar, sem falar das tentativas das animações da Netflix e comentar um pouco sobre elas, né? E só lembrando que depois de finalizar essa parte das animações da Netflix, comentar um pouco sobre o filme live action também, que foi cancelado, infelizmente, né? Ou felizmente, né? A gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo, né? Eu vou estar trazendo para vocês essa saga maravilhosa aqui, ó, que eu estou lendo ainda, tá? Que é He-Man vs Thundercats. Uma saga fantástica, estou lendo ela ainda, né? Eu acabei de ler. Finalizar, vou trazer a resenha capítulo por capítulo, assim como fiz com He-Man e os Mestres do Multiverso, tá? Então, bora lá falar um pouco sobre a série. Bom, galera, a série foi trazida pela Netflix em 2022, com a intenção de fazer um reboot total da história do He-Man e os Mestres do Universo, trazendo novas aparências para todos os personagens, sejam eles heróis ou vilões. Nessa série, Príncipe Adam, ele é encontrado por uma tribo de tigres falantes, a tribo do Pacato, e é criado como órfão, sem saber que é príncipe de Eternos. Ele foi sequestrado por seu tio Keldor quando ainda era criança, na tentativa de tomar para si o poder de Grayskull. E aqui podemos ver que a história da animação adapta o arco em que Keldor é tio de Adam e se torna um esqueleto posteriormente, ao escolher o cajado devastador ao invés da espada do poder, ao tentar tomar o poder de Grayskull dentro do castelo. Um diferencial muito grande nessa série é que todos os personagens se transformam, tanto os heróis quanto os vilões. Outra coisa diferente é a troca de sexo do Ariete, que aqui é a Crass. Algo que normalmente eu não gosto em séries reboot ou remake, troca de aparência ou de sexo ou mesmo orientação sexual. Porém, nessa série ficou legal. E Adam mostra muito mais interessado na Crass do que na própria Teela, diferente das séries anteriores. Diferente até mesmo do que é citado no livro He-Man e os Mestres do Multiverso. Aqui podemos ver como os personagens mudaram bastante de suas versões antigas para as versões novas nesta animação em CGI. Perceba como os personagens são bem diferentes dos originais que conhecemos da década de 80. Bom, galera, e como vocês puderam ver, né, a aparência deles mudou bastante. Tem até aqui os action figures, né, para mostrar que a aparência deles mudou consideravelmente nessa série, né? O formato da espada, a vestimenta, até mesmo as características psicológicas dos personagens mudou muito, né? E a intenção realmente era fazer diferente, porque a intenção da Netflix era agradar os dois públicos do He-Man. Agradar possíveis dois públicos do He-Man, né? Um possível público novo, com a animação da Netflix, do CGI, né? E agradar o público mais antigo com a animação Mestres do Universo Salvando Eternia, ou Masters of the Universe Revelation, que era o nome original que saiu lá nos Estados Unidos, né? Então a intenção dessa saga específica era justamente agradar um novo público, as crianças atuais, as crianças de hoje em dia, né?
utilizando esse visual meio cyberpunk, né, que foi utilizado na animação. Tem um canal que eu assisti, eles falaram que parecia com Call of Duty, né? A animação ficou parecida com Call of Duty, né? Então a intenção era justamente agradar esse público novo, né? Mas e aí? Será que agradou? Será que não agradou? Bom, vamos agora ouvir a minha opinião sobre a série, tá? Olha, como apareceu aí, né? Opiniões, mas na verdade não é opiniões, é minha opinião particular, tá? Às vezes, se você está assistindo o vídeo, pode ter uma opinião diferente, não tem problema, tá? Cada um com sua própria opinião, discordar nunca será ofensa, tá? Bom, em primeiro lugar, eu já gostei muito de remake, tá? De histórias que recomeçam, eu já gostei bastante. Por exemplo, eu gostei muito do remake do He-Man de 2002, que pode ser considerado um remake, né? Gostei muito do remake do Thundercats, daquele versão anime. Achei muito bom, fiquei muito chateado pelo fato de ter tido uma temporada só. Achei, nossa, muito legal a animação, muito legal a história, fantástico. Mas, de uns tempos pra cá, todo remake, ou reboot, que é o caso dessa série aqui, explicando o que é remake e reboot, tá? A diferença entre remake e reboot. O remake, a história volta de determinado personagem, de determinado universo, volta para o início e ela é recontada do começo ao fim com uma animação melhor, com um roteiro um pouquinho diferente, com os diálogos um pouco diferentes, mas sem alterar o cerne principal da história, né? Utiliza os mesmos personagens, mas não altera demais o cerne da história. E o reboot, que é o caso dessa série aqui, né? Aproveita-se os mesmos personagens, porém altera-se muitos pontos da história, sendo praticamente uma história diferente, totalmente diferente, utilizando os mesmos personagens de uma série que já fez sucesso, né? Eu gostava muito de remake e reboot quando eles tinham uma certa qualidade, né? Como esses dois que eu citei o He-Man 2002, o Thundercats também, achei muito legal a versão de Thundercats. Eu gostei da série Voltron da Netflix, também o He-Man legal. Porém, de uns tempos para cá, nós temos vendo alguns remakes, reboots, descaracterizando demais a obra original, né? E de uns tempos para cá eu não tenho gostado muito do que eu tenho visto, não. Tanto que, para ser sincero, eu não ia nem assistir essa série. Eu juro para vocês, quando ela foi anunciada, eu não ia nem assistir. Só que aí, eu li isso aqui, né? Eu li essa obra de arte aqui fabulosa que eu trouxe para vocês, He-Man, os Mestres do Multiverso. Eu li a história primeiro e depois eu fui assistir a série, né, como um todo. Porque eu falei, não, vou fazer o seguinte, o livro He-Man, os Mestres do Multiverso, encadernado He-Man, os Mestres do Multiverso, traz uma Eternia diferente. Várias Eternias diferentes, né? Várias Eternias diferentes, várias versões diferentes do He-Man, né? Inclusive, essa história aqui pra mim, ela redimiu o filme, viu? De 87. Porque o filme de 87, eu odiei o filme de 87, porque era diferente de tudo, né? Era diferente da animação, era diferente das minicomics, era diferente das histórias em quadrinhos da DC, era tudo diferente. Então, não fez sucesso na época e muita gente detestou, eu era uma delas, detestou porque é totalmente diferente, é totalmente fora daquilo que a gente conhecia do universo do He-Man. Agora, a partir do momento que essa história aqui, esse arco da DC, abriu o leque do multiverso do He-Man, o filme passou a ser mais aceitável para mim, né? Passei a gostar mais do filme e fora que a história fez um arco de crescimento tão bom, tão legal do He-Man do filme, que redimiu o personagem para mim. Redimiu o personagem. Então eu assisti com essa intenção. Não, vou assistir o He-Man CGI como mais uma Eternia nesse vasto multiverso do He-Man. Tanto que na terceira temporada, o Gorpo, né, que é o corpo
robô, um corpo eletrônico, ele encontra o corpo de verdade, o corpo de verdade ensina o Gorpo a fazer a magia, e eles transformam os personagens do He-Man da Netflix CGI nos personagens do He-Man 2D, também na Netflix, né? Ou seja, não fala abertamente do multiverso, né? Mas isso já mostra que tem uma certa ligação multiversal entre a série da Netflix da CGI e a série Netflix 2D. Então, mostra que, meio que de forma implícita, né, que o He-Man da CGI ele está incluído dentro de um multiverso. Então, eu zerei a minha mente, zerei aquilo que eu conheci de He-Man na minha mente, assisti com mente aberta, pensando que trata-se de uma outra Eternia, de uma outra realidade do multiverso. Pus isso na cabeça. Ponto. Né? A primeira coisa que eu fiz para assistir isso aí. Né? O que me levou a gostar da série? Eu achei a série interessante. Como, voltando a falar novamente, uma Eternia de outra realidade. Não como, esquece essa versão retrô do He-Man. O He-Man é muito ultrapassado. Essa versão moderna do He-Man. Não, dessa maneira não. Dessa maneira não, mas enxergando como mais uma Eternia do multiverso, eu achei interessante. Eu achei a história legal. E, como eu falei, que a intenção era atrair o público novo, a Netflix fez a lição de casa nesse ponto, né? Na questão do roteiro, da história. A história, ela começa bobinha, ela começa muito bobinha, com muito pouca profundidade, e ao longo das 3 temporadas, ela vai ganhando uma carga dramática interessante. Eu vi isso acontecer nos desenhos modernos, como por exemplo, Hora de Aventura, né? Hora de Aventura é apenas um show que passava também na Cartoon Network. Passa, não sei. Eu não assisto mais a Cartoon Network. Depois que eu assinei os pacotes de streaming, eu assisto muito pouco de TV, tanto a cabo quanto aberta, né? Eu nem sei se está passando ainda, mas passava, né? Hora de Aventura, apenas um show. Até mesmo aquele Incrível Mundo de Gumball, né? Que as histórias são totalmente sem sentido, totalmente sem pé nem cabeça. Ao longo que as temporadas vão passando, ela vai ganhando um certo sentido, vai ganhando uma certa carga de profundidade, né? No roteiro das histórias. O Mundo de Gumball bem menos, né? Só que apenas o show, Hora de Aventura pegou uma carga dramática muito grande nas últimas temporadas dela, né? Então, o desenho faz justamente a mesma coisa que os desenhos modernos fazem. Ele começa com um arco bem bobinho, com uma história bem fraquinha, e ao longo das temporadas ela vai ganhando uma carga de profundidade legal, interessante. Né? Porém, apesar disso, alguma coisa deu errado, porque a série na 3ª temporada foi cancelada. E eu que acompanho esse mundo de colecionismo, comprando action figures, eu tenho visto bastante action figures e bonequinhos também, né? Eu uso o termo bonequinho também. Eu andei vendo que esses bonequinhos aqui da linha do CGI andou flopando bastante, andou sobrando bastante, indo parar muito cedo na prateleira de descontos, né? E por que será que isso aconteceu? O que será que deu de errado, apesar da Netflix ter feito toda essa lição de casa? Bom, primeiro, novamente, tá? Eu vou falar isso como minhas opiniões, tá? Do porquê que possivelmente essa série iria ter sido fracassado ao ponto de ser cancelada e não ter continuidade. Sendo que no último episódio da 3ª temporada, alerta de spoiler para quem não assistiu ainda, quer assistir. No último episódio da 3ª temporada aparece o Hordak, e o Hordak seria o vilão da 4ª temporada, inclusive revelando que era o pai da Maligna, né? Então mudou bem a história, né?
Então, ó, o que será que deu de errado, então, né? Se eles fizeram deu errado. Eles preparavam uma quarta temporada, né, com a aparição do Hordak, né, com a revelação impactante de que ele era o pai da Maligna nesse universo, né, nessa Eterna. Então, o que aconteceu? Minha opinião, tá? Minha opinião. Em primeiro lugar, a aparência dos personagens. A minha filha, ela tem 8 anos hoje, ela tinha 7 quando eu comprei esses bonecos aqui. A primeira coisa que ela olhou foi: nossa, pai, que esquisito, né? A cabeça dele minúscula e a mão grandona. Eu não falei nada pra ela. Eu olhei o boneco, pensei, mas não falei. E ela já falou: nossa, pai, que cabecinha pequenininha com uma mão tão grande, bração tão grande. É muito desproporcional. Então, essa aparência cyberpunk que foi criada dos personagens ficou muito exagerada em muitos pontos, né? Talvez, se tivesse feito uma aparência do He-Man um pouquinho mais realista, com menos exagero nas formas do corpo, tudo. Pelo menos a espada, olha o tamanho dessa espada aqui, galera. Olha o tamanho dessa espada. Que ser humano normal conseguiria levantar uma espada para falar pelos poderes de Grayskull desse tamanho aqui, ó. Se bem que a espada também se transforma, né? A espada na mão do Príncipe Adam é bem menor, na mão do He-Man é bem maior, né? Mesmo assim, se você pega o Príncipe Adam segurando a espada é enorme na mão dele. Então ficou uma aparência meio esquisita, meio estranha, né? Outra coisa que eu acredito que tenha levado a série a fracassar foi o momento em que a Mattel resolveu escolher a Netflix para abrigar o He-Man, né? Para abrigar as séries do He-Man, não só essa 3D, como a série em 2D. Né? O momento que foi escolhido para a Netflix era um momento que a Netflix está passando por muitas dificuldades. Ela ainda não está muito bem nas pernas, né? Mas ela teve perca de assinantes, ela teve perca de valor de mercado, ela teve muita concorrência, né, com outros streams como HBO Max, como a própria Disney Plus e outros serviços de streaming também, né? Então a Mattel decidiu fazer essa escolha para a Netflix num momento delicado, num momento complicado, né? Por exemplo, agora a Netflix ela está se reerguendo, né? Ela fez essa alteração na regra de compartilhamento de senhas. Ela conseguiu acarrear novos assinantes com isso, conseguiu triplicar, acho que, se não me engano, a arrecadação dela. A Netflix também contratou o Arnold Schwarzenegger para ser o chefe do departamento de filmes de ação no streaming. Eles colocaram muitos filmes muito legais, filmes fantásticos de ação na grade da Netflix. Então, assim, eles fizeram a questão da alteração de senha, né? Mas mostraram serviço, mostraram qualidade. Então agora a Netflix está recuperando parte do prestígio perdido de outrora, né? Mas na época em que a Netflix foi escolhida pela Mattel para abrigar as novas séries do He-Man, ela estava em decadência, né? E isso impactou muito na audiência da série. Teria que ter alavancado, né, para poder ter uma continuação com uma terceira temporada, né? E acabou flopando, acabou não dando certo, né? Veredito final: eu gostei da série do He-Man e os Mestres do Universo em CGI da Netflix como mais uma Eternia dentro do vasto multiverso do He-Man, não como algo substituto da série de 1980, modernizando o que está ultrapassado,
sabe? O discursinho que o pessoal traz muito quando vai renovar uma história, renovar uma série. Vamos trazer para os tempos modernos, para agradar o público novo. Curioso, né? Que aí não agrada nem o público novo, nem o público antigo. É isso mesmo, eu estou falando com você, ó, Cavaleiros do Zodíaco Live Action. Cavaleiros do Zodíaco Live Action foi isso aí, né? Vamos agradar o público novo. Não é para o público antigo, vamos agradar o público novo. Tá aí o flop, ó. Não agradou nem o público antigo e nem conquistou o público novo. Bem feito. Faça para agradar o público antigo que vai dar certo mesmo. Assim como fizeram o da animação 2D, né, da Mestres do Universo Savana Terra, e agradou o público antigo. Certo? Ah, não sei. Vamos ver sobre isso. Vamos falar sobre isso na semana que vem, na série de filmes e animações da Netflix, sobre o He-Man, tá? Então, semana que vem, falaremos sobre a série 2D da Netflix. E você, o que você achou da série 3D, da série CGI do He-Man? Vocês gostaram? Não gostaram? Deixa nos comentários aí pra gente bater um papo depois do vídeo postado aí. Fechou? E por hoje é só, galera. Bom final de semana a todos, se você vai vendo isso no final de semana, né? Boa semana a todos, se você estiver assistindo o vídeo durante a semana. E até o próximo vídeo. Valeu!